Sabe aquela impressão de que o estresse vai direto para a barriga? Pois é, não é só impressão não. Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante do cortisol, um hormônio que consegue ser herói e vilão ao mesmo tempo no nosso corpo. E vamos descobrir qual é a conexão direta entre o estresse do dia a dia e a gordura abdominal. A grande pergunta que a gente vai responder é exatamente essa. Como é que o estresse da vida moderna, sabe? Prazos, trânsito, preocupação com conta, como é que isso se transforma, de fato, em gordura acumulada bem ali na região da barriga? A resposta, olha, está num verdadeiro drama biológico com um personagem principal bem complexo. Bom, vamos lá. Para a gente entender essa conexão, primeiro a gente precisa conhecer o nosso personagem principal no papel que ele faz hoje em dia, o de vilão do estresse. É aqui que a história começa a fazer sentido na nossa rotina. No nosso dia a dia, a gente não enfrenta mais um leão na selva, né? Mas a gente enfrenta preocupações e ansiedades que não acabam nunca. E isso deixa o principal sistema de estresse do corpo, o tal do eixo HPA, ligado no máximo, o tempo todo, liberando cortisol sem parar. E para piorar, no meio desse estresse todo, o que a gente faz? Busca conforto na comida, geralmente naquelas bem calóricas e cheias de carboidrato. E aí se forma o cenário perfeito para o problema. De um lado, estresse crônico. Do outro, uma dieta cheia de calorias e carboidratos. É a tempestade perfeita para o corpo. Uma combinação que, vamos combinar, nossos ancestrais quase nunca viam. Mas olha só que reviravolta. O cortisol nem sempre foi o vilão dessa história. Na verdade, ele já foi um grande herói, uma peça-chave para a nossa sobrevivência. E para entender o que ele faz hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Agora, o mais interessante é essa mudança de perspectiva. Pensa num ambiente com pouca comida e muito perigo. Nesses tempos, as ações do cortisol eram uma baita vantagem evolutiva. Ele era o mestre em gerenciar as nossas preciosas reservas de energia para garantir que a gente sobrevivesse. Isso nos leva direto para a gordura visceral. Ela não era só um problema, muito pelo contrário, era um depósito de combustível super estratégico. Guardar gordura bem ali, do ladinho do fígado, foi uma jogada de mestre da evolução. Isso permitia que a energia fosse distribuída rapidinho para o corpo todo em uma emergência. Era literalmente uma reserva vital. Então, o que foi que deu errado? Vamos para a próxima parte da nossa história, a traição do cortisol. É aqui que aquela programação antiga do nosso herói começa a jogar contra a gente no mundo de hoje. E o ponto crucial para entender tudo é este. O cortisol não trata toda a gordura do corpo do mesmo jeito. Ele tem uma dupla personalidade, sabe? Age de maneiras totalmente opostas, dependendo de onde a célula de gordura está. Essa dualidade é impressionante. Olha só, nos braços e nas pernas, o cortisol ativa uma enzima que libera gordura para ser usada como energia. Ótimo, né? Só que no abdômen ele faz o exato oposto. Ele ativa outra enzima que dá a ordem para as células armazenarem gordura. Na prática, o que ele faz é promover a retirada de gordura dos membros para estocar tudo na barriga. E aqui que mora o perigo. No mundo antigo, de pouca comida, isso fazia todo sentido. Mas hoje, com excesso de calorias o tempo todo, ou seja, comendo mais do que se gasta, esse mecanismo vira uma passagem só de ida para a gordura e parar no abdômen. A gordura até é liberada dos braços e pernas, mas como não tem necessidade dessa energia extra, ela é rapidinho recapturada e guardada na barriga. Mas a trama fica ainda mais complicada. O cortisol não age sozinho nessa não. Ele tem um cúmplice muito poderoso nas dietas modernas, formando o que a gente pode chamar de aliança perigosa. Vamos ver como isso funciona. Quando há estresse, o cortisol vai lá e ativa a enzima LPL, aquela que armazena gordura. Ok, mas aí quando se come carboidratos, o corpo libera insulina, que ativa a mesma enzima LPL, só que por um caminho totalmente diferente. Qual o resultado? Um sinal super potente para o corpo estocar gordura visceral. É um ataque em dose dupla. E é aqui que o sistema se torna incrivelmente teimoso e difícil de combater. Como os caminhos são independentes, mesmo que a pessoa desenvolva resistência à insulina, o caminho do cortisol para guardar gordura continua lá, abertíssimo e funcionando a todo vapor. O corpo tem um plano B para garantir que essa gordura estratégica seja guardada. Parece uma situação sem saída, né? Mas o corpo humano é muito inteligente. Ele tem os seus mecanismos de segurança. Por exemplo, existe um jeito de desativar o cortisol em lugares onde ele pode ser prejudicial, como lá nos rins. Isso é feito com uma enzima, a 11-beta-HSD2, que transforma o cortisol ativo em cortisona, que é uma forma inativa.
É como se fosse um interruptor de segurança para evitar o estrago do excesso de cortisol em alguns tecidos. Mas se prepare para o ato final. A gordura visceral, por ser um tecido tão estratégico, guarda um último segredo. Um segredo engenhoso e, pra gente, um tanto sinistro. E o segredo é este. A gordura visceral tem a sua própria enzima, a 11-beta-HSD1, que faz o impensável. Ela pega a cortisona inativa que está circulando por ali e converte ela de volta em cortisol ativo, dentro da própria célula de gordura. Isso quer dizer que a gordura da barriga fabrica o próprio cortisol, criando um ciclo vicioso que se autoalimenta. Mais gordura leva a mais cortisol local, que por sua vez leva a mais armazenamento de gordura. O que nos leva à grande conclusão de tudo isso. Nós caímos no que podemos chamar de uma armadilha evolutiva. Um sistema que era perfeito para o nosso passado, mas que se tornou muito perigoso no presente. Esse mecanismo, que era tão brilhante para a sobrevivência em um passado de escassez, se torna o que a própria fonte descreve como uma receita para a tragédia na nossa sociedade de hoje, cheia de abundância e de estresse crônico. E é muito importante entender que isso não afeta só quem está acima do peso, não. O mecanismo é tão eficiente que mesmo pessoas magras podem acabar acumulando a perigosa gordura visceral por causa do estresse crônico. É um lembrete de que o estresse mexe com a nossa fisiologia de jeitos profundos e muitas vezes invisíveis. Então, a gente termina com essa reflexão. A nossa biologia, que foi forjada no mundo de escassez e perigo físico, será que ela está realmente preparada para os desafios do mundo moderno? A história do cortisol e da gordura abdominal sugere que a gente tem um longo caminho pela frente para alinhar o nosso ambiente ao nosso hardware, que é tão antigo.